Todos estão me ouvindo direitinho? GEOPAR é a abreviação da História e Geografia do Paraná. Esses bonecos, eles representam o sistema de trabalho e o estilo de vida que levaram os nossos colonizadores. A história começou com os indígenas. Os indígenas foram os primeiros habitantes do nosso território. Um dia, eles tiveram uma grande surpresa, a chegada dos europeus. Aí teve esse encontro entre essas duas etnias. Eles levaram um susto, um choque com a chegada dos europeus. Entre problemas e conflitos, a história foi desenrolando. Não demorou muito e eles encontraram ouro. O primeiro ouro minerado aqui no Brasil não é o ouro de Minas Gerais, igual a maioria acha. O primeiro ouro foi encontrado aqui no Paraná, mais especificamente em Morretes, Antonina, Paranaguá, mais essa baixada litoral. Este foi o primeiro ciclo econômico do Paraná e foi por meio dessa atividade que se deu início às primeiras vilas e cidades. Paranaguá é a primeira cidade do Paraná que fica a uns 30 a 40 quilômetros daqui. Porém, o nosso ouro aqui, ele era pouco, ele era ouro de aluvião, que só era encontrado nos rios e nas barrancas dos rios. E quando encontraram o ouro lá em Minas Gerais, já cresceram tudo o olho para lá, e o nosso ouro, que era pouco, já não deram mais tanta importância. Podem me acompanhar, por favor? Com o crescimento da exploração do ouro lá em Minas Gerais, cresceu também a demanda por gados e muares. A região sul era onde tinha a maior criação de gado. Então os tropeiros, eles saíam do Rio Grande do Sul pelo caminho de Viamão até Sorocaba, São Paulo, onde tinham essas feiras. Porém, essa viagem levava meses e eles tinham aqui no Paraná o seu ponto de parada para descanso, alimentação, esperarem as águas abaixarem. E com isso começou a formar vilas que depois viraram cidades, como Lapa, Cássio, Ponta Grossa, entre outros. Alguns desses tropeiros, eles resolveram ficar por aqui, dando a continuidade à criação de gado. O negócio evoluiu e virou o segundo ciclo econômico do Paraná. Podem me acompanhar? E aqui temos a erva mate, também conhecida como ouro verde do Paraná. A erva mate, ela já era consumida pelos indígenas e com a chegada dos europeus, eles começaram a industrialização da erva mate. Para quem não sabe, a erva mate, ela chegava a dar árvores de até 20 metros de altura. Hoje não mais, hoje eles estão cultivando, apodando para ficar um pequeno arbusto. Mas naquela época eram árvores nativas encontradas no meio da floresta, então eles subiam até lá em cima, desgalhavam, sapecavam no fogo, secavam e era molida no engenho, movida à roda da água. A erva mate, ela chegou a ser 80% da economia paranaense. Hoje não mais, hoje temos outras atividades. Porém, continuamos a ser o maior produtor da erva mate. O maior consumidor é no Rio Grande do Sul, em forma de chimarrão. Tem também em Tereré, muito consumido em Mato Grosso do Sul. Além de chimarrão em Tereré, temos o chamate. E aqui temos alguns detalhes dessa teoria, onde mais tarde vocês vão fazer esse passeio. Aqui temos o viaduto de Carvalho. É onde tem saída de tudo, eu passo por esse viaduto e já entra em outro túnel. Este viaduto está assentado sobre 5 pilares encravados na rocha e, sendo formado em curva, ele dá a sensação que o trem está flutuando no vazio. E vai ser um dos passeios mais bonitos que vocês vão fazer aqui no Paraná. Este trem que vocês estão vendo passar, ele representa um dos primeiros trens que andaram nas primeiras ferrovias feitas aqui no Paraná. A locomotiva a vapor faria fumaça. Ela puxava vagões com passageiros, vagões com barricas de erva mate, vagões com madeiras e mais tarde o café. Estes foram os principais produtos levados até o porto por várias décadas. E aqui temos o segundo destaque desta ferrovia, a Ponte São João. Ela está ali no ponto mais alto do trajeto e ela está aqui exatamente igual ela está lá, porém numa escala de 1/40, ou seja, 40 vezes menor. Essa ponte ela foi projetada no Brasil, mandada para a Europa, pré-fabricada na Bélgica, trazida as peças de volta para o Brasil e colocada no local pelos trabalhadores da obra. Este arco que vocês estão vendo embaixo da ponte não tinha na ponte original. Este arco ele foi colocado em 50 anos mais tarde. Devido à passagem de trens pesado, eles tiveram que dar essa reforçada.
Essa ponte ela tem mais ou menos uns 110 metros de extensão e uns 55 metros de altura. A ferrovia ao todo ela levou 5 anos para ser construída e foi inaugurada em 1885. E aqui temos mais um símbolo do Paraná, o da madeira, o extrativismo da madeira. Nós tínhamos milhões de araucárias aqui no Paraná. Quando o desmatamento começou com machado, serra manual, usavam bois ou cavalos para arrastar as toras. Até então não tinha grande problema. Na metade do século passado veio a tecnologia, caminhões, tratores, máquinas, motosserras. Aí vocês têm uma ideia do que aconteceu. Em pouquíssimos anos eles praticamente acabaram com todas as nossas araucárias. Hoje a araucária ela é um símbolo do Paraná, só sobrou o símbolo e algumas árvores. Hoje essa árvore é protegida por lei e é proibida derrubá-la. A gente não tem ideia de quantas araucárias nós tínhamos aqui, mas só para vocês terem uma noção, depois da Segunda Guerra Mundial, metade da Europa ela foi reconstruída com as nossas araucárias. E aqui temos uma simulação de uma serraria a vapor. O motor a vapor foi a primeira invenção da época, dando início à primeira revolução industrial. Antes disso, as fábricas e as indústrias elas eram artesanais. E aqui temos a cena mais triste da história do Paraná, a Guerra do Contestado. Essa guerra aconteceu devido à construção de uma ferrovia que liga São Paulo ao Rio Grande do Sul. Não é essa ferrovia de Curitiba a Morretes, é uma outra ferrovia. Quando eles foram construir essa ferrovia, eles contrataram uma companhia norte-americana. E como pagamento, eles deram 15 quilômetros de cada lado para a exploração das madeiras, as araucárias, que era o que mais tínhamos aqui. E quando eles foram ali receber este pagamento, nessas terras já haviam poceiros, ou seja, camponeses já estavam morando ali. Eles começaram a resistir, eles não queriam sair e um conflito entre eles começou. O governo, para resolver o problema, mandou o exército e a guerra também começou. Este boneco com a cruz, ele era o líder dos camponeses, um líder religioso chamado Monge São José Maria. Ele foi morto no primeiro combate que aconteceu ali em Irani, em Santa Catarina. Para resumir, essa guerra durou 4 anos, de 1912 a 1916, morreram milhares de pessoas, incluindo mulheres e crianças. E no final, o Paraná ele perdeu parte do território para Santa Catarina. O Paraná ele foi colonizado por várias etnias, italianos, alemães, portugueses, entre outros. Naquela época não existiam motores, então os engenhos eles eram movidos por tração animal. Eles usavam bois ou cavalos para fazer a força do engenho. Na época dos escravos, em alguns casos, eles também usavam os escravos para fazer essa força. Esse engenho ele era usado para morcana, para fazer cachaça, melado, açúcar, entre outros derivados da cana. O serviço era braçal, todos tinham que ter um pilão para moagem de grãos, como arroz, café, milho, a vaquinha era tirada o leite manualmente. E aqui temos o monjolo. Essa engenhoca também era movida a água, também muito usado para moer grãos, como milho, para canjica, farinha, e também muito usado para moer a erva mate. Quando a produção era pequena, familiar, eles usavam monjolo. Porém, se era maior, numa escala industrial, eles usavam engenho movido a roda d'água, então aquele que vocês viram ali na frente. Milhares de casas foram construídas com as nossas araucárias. Eles faziam mais alto assim, para embaixo, eles guardarem as coisas, como ferramentas, vinhos, entre outras coisas. Pois era um lugar mais fresco, mais arejado, então eles guardavam ali embaixo. Naquela época não existia olaria para fornecer telhas, e se eles encontrassem era muito caro. Então eles lascavam as tabinhas em forma de telha para fazer a cobertura da casa. A madeira da araucária lasca muito retinha, o que deixava o trabalho deles bem fácil de se fazer. E do lado de fora ficava a famosa patente. Privada, casinha, latrina, cada região tinha um nome diferente. Naquela época não existia o papel higiênico, então alguns aí já viram o que eles usavam. O sabugo, e se não era o sabugo de milho, era palha de milho, folhas, principalmente a folha da bananeira. Essa era a realidade daquela época. Depois veio a indústria do papel higiênico e melhorou esse produto pra gente. E aqui vemos mais o ciclo do Paraná, do café. O café ele era plantado muito no norte do Paraná e foi um ciclo muito relevante, porém que acabou da noite para o dia. Em 1975, uma geada muito forte, que não é normal ter geada tão forte assim no norte do Paraná, mas às vezes a natureza faz uma ação extraordinária. Uma geada tão forte, mas tão forte,
matou todos os cafezais daquela época. E como o café ele demora de 3 a 5 anos para a sua produção, os produtores não podiam esperar todo este tempo novamente. Então, eles resolveram plantar outros grãos, como soja, milho, trigo, que é o que mais predomina hoje na agricultura paranaense. Londrina, ela ficou conhecida como a capital mundial do café, hoje não é mais, hoje é Três Pontas, em Minas Gerais. E aqui temos o moinho colonial. Como naquela época não existiam motores, não existia energia elétrica, a roda da água ela fazia força motriz nos engenhos e nos moinhos. Se não era a roda da água, era por tração animal. O serviço era braçal, artesanal. E os meios de transporte também eram por tração animal. Este era o sistema de trabalho e o estilo de vida no tempo da colonização do Paraná. Depois veio toda a tecnologia que temos hoje, com ela veio a energia elétrica, o que melhorou muito a nossa vida. Se não fosse isso, talvez estaríamos trabalhando igual eles, e quem sabe aí usando sabugo de milho até hoje. Um dos fatores que contribuiu muito para toda essa modernidade que temos hoje foi a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Aqui ela está numa escala de 1 por 1.500, ou seja, 1.500 vezes menor do que ela está lá. E aqui ela está no sistema de abrir e fechar, o que não acontece na realidade. O nosso objetivo aqui é mostrar o antes e o depois do fechamento dessa barragem. A Itaipu é binacional, ela pertence ao Brasil e ao Paraguai. Quando fecharam a barragem da maior usina hidrelétrica do mundo, na época, hoje não é mais, a China já fez uma bem maior, mas para nós continua sendo a maior em fornecimento de energia. Eles também inundaram a maior cachoeira em volumes de água do mundo, as Sete Quedas. A barragem ela fica lá no extremo oeste do Paraná, em Foz do Iguaçu. Sete Quedas ficava a 150 quilômetros acima da barragem, em Guaíra, próximo ao Mato Grosso do Sul. Ela tinha várias cachoeiras, entre as cachoeiras tinha as ilhas, e nas ilhas tinha as passarelas onde os turistas podiam caminhar. Era um dos pontos turísticos mais visitados naquela época. Em 1982, quando foi previsto o fechamento da barragem, a população ficou sabendo que essa maravilha ia desaparecer para sempre. Todos quis ir lá ver pela última vez. E o que aconteceu? Uma dessas pontes se rompeu com dezenas de pessoas em cima. Morreu naquele dia, mais ou menos, 32 pessoas. O desastre ele só não foi pior porque ali tinha um pescador chamado João Mandi. Quando a ponte se rompeu, ela ficou pendurada, as pessoas foram agarradas, gritando, chorando, caindo e se afogando. E ele vendo essa cena, ele pulou na correnteza, onde pouquíssimas pessoas do mundo pulariam para salvar o próximo. Mas ele era muito corajoso e bom nadador. Ele pulou e conseguiu salvar 6 pessoas. Ele ficou conhecido como herói das Sete Quedas, ele está vivo até hoje e ainda mora lá em Guaíra. Este rio representa o Rio Paraná, o maior rio do nosso estado, onde está a Maravilha Itaipu, considerada uma das maravilhas do mundo moderno, feita pela mão do homem. Quando o homem fez aquela maravilha, ele destruiu uma maravilha natural que tínhamos aqui. Em contrapartida, temos toda essa potência gerando energia para nós. A Itaipu ainda é responsável de 10 a 12% de toda a energia consumida aqui no Brasil. Contudo que perdemos essa maravilha, ainda temos uma das 7 maravilhas naturais do mundo, bem aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu. Aqui ela está numa escala de 1 por 500, ou seja, 500 vezes menor do que ela está lá. E aqui vocês estão vendo uma visão panorâmica. Este lado representa o lado brasileiro, aquele lado representa o lado argentino. Ao visitar as cataratas, vocês chegarão como se fosse por aqui, descerão barrancas abaixo, onde ali tem passarelas, onde vocês podem ver dezenas de cachoeiras que caem do lado argentino. A maioria cai do lado argentino, porém são vistas de frente pelo lado brasileiro. Aí você desce um degrau, a gente não colocou aqui, mas ali tem uma passarela, onde você pode se aproximar à beira do abismo, a Garganta do Diabo, que é onde cai a maior queda da água. O lado da Argentina também tem essas passarelas, para quem vai fazer a visita do lado de lá. Agora tem um detalhe que passa desapercebido pelos visitantes das cataratas. Fica aqui do lado brasileiro, mais acima assim do rio, onde não tem cachoeira, próximo a uma cafeteria. Ali tem uma estátua em bronze em tamanho real de Santos Dumont. Por que ali tem uma estátua de Santos Dumont? Em 1916, quando ele foi visitar as cataratas do Iguaçu, ele ficou maravilhado com tanta beleza em torno das cataratas. Porém, ele ficou sabendo que toda essa beleza já tinha um dono.
um colono uruguaio chamado Jesus Valls. Ele ficou muito conformado com essa notícia. Ele chegou ao dono da hospedagem onde ele estava se hospedando e disse: posso dizer-lhe, Frederica Engel, como pode uma maravilha dessa em torno das cataratas pertencer a uma pessoa só? Essa foi mais ou menos a frase que ele disse, que está em uma placa ao pé da sua estátua. Ele era um homem muito influente, um homem muito visionário. Ele falou: isso não vai ficar assim, eu vou resolver. Então, ele saiu lá de Foz do Iguaçu, ele foi até Curitiba e entrou com um processo de desapropriação das cataratas. E ele conseguiu e ficou conhecido como o padrinho das cataratas. Por isso que ali tem uma estátua de Santos Dumont. Graças ao Santos Dumont, hoje temos o Parque Nacional do Iguaçu, um patrimônio da humanidade. Então é isso, pessoal. Encerra aqui o resumo da História e Geografia do Paraná. Foi um prazer receber